O Boulos estava lá para debater, o Pablo Marçal estava lá para conquistar votos. As leis precisariam ser reformuladas, tem várias leis que não são adequadas realmente, mas não é nas leis que está o principal problema, e sim na própria conduta da população. A CLT ela tem 922 artigos. Esses artigos, essas leis, regulam a relação de emprego no Brasil. Qual especificamente você quer acabar e por quê? Vamos lá, na verdade eu acho que a CLT ela tem um espírito errado. A CLT tem um espírito errado. O espírito da CLT... Então, aqui, esse é um dos pontos centrais. Aqui já praticamente foi apresentado o conteúdo total, né, do debate. Daqui para frente começa a ter uma conversa fiada e eles tiram o foco do debate, né? Então, o Arthur respondeu corretamente. Esse é um ponto importante. As pessoas, aparentemente o Vitor não concordou com esse ponto, mas está correto o que o Arthur falou. Ele não tem um posicionamento contra uma lei ou algumas leis específicas. Ele tem um posicionamento generalizado contra, ele falou, o espírito da CLT. Só que espírito é uma metáfora que não expressa bem o que ele quis dizer aqui. O que eu interpretei que ele quis dizer é, ele é contra a intervenção do governo nas relações comerciais. Ninguém queria saber de votar no Enéas, ele tinha 1%. Agora que ele morreu, que ele não é mais candidato, né? O Enéas, agora não adianta mais. Você tem que aproveitar e votar nos melhores candidatos enquanto existe a possibilidade. Meu nome é Enéas! Olá, meu nome é Hindenburg e no episódio de hoje vamos dar continuidade às análises dos vídeos que estamos fazendo de outros canais, nos quais são apresentados temas interessantes sobre ciência, sobre filosofia, sobre educação, sobre política, sobre lógica, sobre matemática, sobre uma variedade de outros temas que são de interesse geral e que são abordados muitas vezes com detalhes que precisam ser revisados ou que precisam ser pelo menos comentados, despertando o interesse para que se possa questionar se aquilo realmente está certo, se é a forma mais adequada, né, de interpretar aquela situação. Então, fazemos análises profundas e rigorosas, que muitas vezes são diferentes da versão tradicional, né? Já analisamos vídeos sobre inteligência, temos 13 vídeos, né, sobre o canal Veritasium, em que foi apresentado o tema inteligência e QI, e nós revisamos, né, o vídeo desse canal, que é um dos melhores canais de divulgação científica do mundo, e mostramos quais são os pontos corretos e quais são os pontos incorretos que foram discutidos nesse vídeo. Em breve vamos publicar 2 artigos que tratam também desse assunto, né, uma métrica inovadora para avaliação do nível intelectual e também o significado de inteligência. Não sei se esses artigos terão sido publicados antes da publicação desse vídeo, porque esse vídeo ainda não vai ser publicado imediatamente, porque tem alguns que estão na fila ainda, né? Então não sei se os artigos já estarão disponíveis, mas espero que, enfim, independentemente de estarem publicados ou não, para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, recomendo que leia os artigos e recomendo também, se você quer desenvolver a sua capacidade intelectual, se você quer exercitar a sua inteligência, que conheça o nosso aplicativo Sigma IQ. Você pode baixar tanto para Android quanto para iOS, né? Eu não sei se está aqui do lado ou desse lado, que tem o QR Code e o link. Você pode ler o artigo no qual nós analisamos por que é importante esse tipo de exercício. Recomendo que leia primeiro o artigo. Se você já conhece o artigo, você já pode baixar diretamente o software, né, diretamente o aplicativo, fazer uma leitura do QR Code. Além desse vídeo, nós analisamos também sobre quem foram os maiores físicos da história da humanidade. Então temos 2 séries relativamente extensas, detalhadas, profundas, né, com discussões bastante rigorosas sobre uma variedade de detalhes sobre cada um dos temas que foi abordado. E vamos agora tratar, no episódio de hoje, sobre leis trabalhistas, né? Então vamos discutir um pouco sobre esse assunto. O próximo que eu vou comentar é sobre o Terence Tao, que ele fez uma análise muito boa de como foram feitas as medidas das distâncias de planetas, de galáxias, de estrelas, de diferentes objetos, né? Diferentes métodos de medidas, e ele comete alguns erros, né? Tanto erros por falta de conhecimento, tanto histórico quanto técnico,
quanto erros de análise. Ele comete alguns erros de interpretação e erros de inferência. Então, são discutidos, né, esses detalhes. E tem pessoas que falam para analisar para analisar vídeos de haters, né? Eu não vou analisar vídeo de hater porque é um nível muito baixo, né? Analiso os vídeos de nível alto. Terence Tao, que é o maior matemático do mundo, né? Inclusive eu preciso fazer um esclarecimento aqui, porque eu já comentei algumas vezes que o Tao era um dos maiores matemáticos do mundo. Na verdade, ele é o maior matemático do mundo, um fato que ficou claro justamente num dos meus artigos, que eu analiso os 5.570 maiores gênios da história da humanidade. Então eu desenvolvi uma métrica objetiva para analisar com base na produção intelectual, né, usando em parte o trabalho do Charles Murray e também algumas inovações e um complemento. Né? O Charles Murray analisou 4.468, se eu não me engano, né, gênios da história da humanidade, e eu acrescentei alguns anteriores a 800 a.C. e posteriores a 1950, né, que é o período que ele considerou. Embora o livro dele fosse de 2003, 2004, mas ele considerou pessoas nascidas até 1950. Então tem um intervalo aí relativamente restrito, né? Por exemplo, ele não pega Imhotep, Ahmose, né? Merit Ptah, embora Merit Ptah seja um personagem, né, e não uma pessoa de existência real, mas ela é amplamente citada em muitas fontes, né? Agora, geralmente com correções, mas durante muito tempo ela foi citada como se fosse uma pessoa que tivesse existido de fato. Então, são apresentadas, né, as estimativas do QI dessas pessoas com uma correlação relativamente forte, que chega a mais de 0,92, 93. E nesse estudo, eu acabei constatando que o Terence Tao, diferentemente do que eu considerava, que ele seria apenas um dos maiores matemáticos do mundo, na verdade, né, ele se destaca, ele emerge como o maior matemático vivo. Então, revisando, né, os meus comentários anteriores, que ele seria apenas um dos, na verdade, ele é o maior matemático vivo na atualidade por uma avaliação objetiva, né, não só uma opinião, é uma avaliação de uma métrica que é calibrada, né? Depois quem tiver interesse pode ler o artigo e encontrar os detalhes de como é feito esse processo. Eu pretendo fazer um livro, né, publicar um livro com todos os 5.570 maiores gênios, ranqueados, né, com dados biográficos e com as estimativas dos QI dessas pessoas, e também um artigo no qual não são apresentados todos, é feito só o top 10. Né? No artigo tem o top 10 e no livro vai ter a lista completa de todas essas pessoas. E nessa lista o Terence Tao, né, se destacou, né, realmente como o maior matemático vivo. Então, revisando uma informação que eu já citei em outras fontes, em que ele era um dos, na verdade não apenas um dos, ele é o maior matemático. E nesse vídeo eu analiso, né, a análise que o Tao faz, e ele é entrevistado, né, pelo responsável pelo canal Free Blue One Brown, e ele comenta sobre as instâncias, etc. E eu analiso esse vídeo. E tem um outro vídeo também que eu vou analisar, que é um vídeo sobre perguntas sobre a educação científica das pessoas, que é do canal Veritasium também. Ele faz entrevistas com as pessoas na rua, né, e faz algumas perguntas, e as pessoas dão respostas muito incorretas. Né? Mas o principal problema não é esse. Tem dois problemas. Né? Um deles é que essas perguntas não são importantes para julgar se a pessoa é inteligente ou não, porque a pessoa geralmente nunca viu aquilo na vida. E também não é uma coisa de uso prático. Né? O ponto principal ali, um dos pontos principais, né, é que o próprio responsável pelo canal, as respostas que ele dá para essas questões são muitas vezes incorretas. E às vezes nem é culpa dele, é porque o próprio mainstream está incorreto. Né? Então, vou analisar esse vídeo também. Então, é isso. Né? E para as pessoas que ficam pedindo para comentar vídeo de hater, se você quer vídeo de hater, você vai em outro canal. Aqui nós temos excelência de conteúdo, analisamos os canais de alto nível, né? Ou analisamos os maiores matemáticos, os maiores cientistas do mundo, como é o caso do Terence Tao, mostrando os erros e acertos que eles tiveram em diferentes situações. Né? Então é basicamente isso. Vamos começar a análise aqui. Espero que vocês apreciem. Mamãe falou besteira no debate? Se liga. Então um dos problemas da CLT que você enxerga é o FGTS. Um deles. O problema é que o FGTS não está na CLT. Não, mas
Puta vida, cara. Não importa. Não Tamir, importa, isso você falou claro- que quer claro rasgar a importa. CLT. Sim, E cara. você me trouxe o problema do FGTS. Não, O também. FGTS está fora da CLT. Será que nesse debate veremos Arthur Duval, mamãe falei, falando besteira, tomando uma invertida de esquerdistas no debate? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos entender esse debate que está sendo falado pela internet por muitas pessoas, onde o Arthur teria tomado um amasso. Com relação aqui ao Arthur Duval, então quando eu vejo esse tipo de comentário, né? Levou um amasso, foi massacrado. Geralmente, esses tipos de... Nem existe debate geralmente nessas situações. Raramente, pouquíssimas vezes, eu nem me recordo de ter visto um debate no Brasil até hoje. Né? Nem no Brasil, nem no exterior, eu não vi debates ainda nesses canais. Nunca vi um debate propriamente em que você vê argumentos de um lado, argumentos de outro, uma análise imparcial, impessoal, com rigor, né, lógico. Não vi. Os meus próprios debates, né, nos quais eu tive com o Cogos e com o Carlos Nogueira, houve um empenho, né, em mostrar argumentos bem fundamentados, rigorosos, mas nos outros eu não vi, né, ninguém que chegasse perto de algo que pudesse ser considerado sequer um debate. São discussões ali que as pessoas dão opiniões, dão palpites, mas isso não é um debate propriamente. Né? Então nós temos debate, por exemplo, teve um debate do século entre Harold Shapley e, não me recordo o nome do Brian Kurtz, acho, Brian Kurtz e Harold Shapley, no começo do século XX. Né? Então houve um debate interessante ali em 1920, 25 mais ou menos. Houve um debate, vários debates, né, entre o Einstein e outras pessoas, o Einstein se posicionando contra a visão probabilística da mecânica quântica e outras pessoas defendendo uma visão probabilística. O Einstein não era propriamente determinista, mas ele era antiprobabilista em alguns aspectos. Né? E houve vários debates interessantes em que havia respeito mútuo, havia rigor lógico, havia uma preocupação que aquilo fosse representativo da realidade. Então aquilo sim, eram debates verdadeiros. Agora, o que nós observamos geralmente na internet não são debates, são conversas de botequim, né, conversas de boteco, em que as pessoas falam todo tipo de bobagem, defendem as crenças pessoais, as opiniões pessoais, muitas vezes de maneira agressiva, de maneira ofensiva, de maneira antiética. Né? Isso é que nós observamos frequentemente. O Arthur é uma pessoa que tem uma abordagem razoável, assim, não comete erros tão graves quanto outras pessoas. Né? Nesse caso, ele não chegou a cometer erros, chegou a cometer alguns, mas não erros graves de lógica, foi mais uma questão de posicionamento social, né? Posicionamento mais do ponto de vista retórico do que lógico. E no final, se causou a impressão no público que não sabe julgar, que ele foi talvez esmagado, massacrado, sei lá. Mas não houve massacre nenhum aí. O que aconteceu na verdade é que não houve debate. O tema, o que ele levantou aqui a bola para debater ele propôs a extinção de leis trabalhistas, propôs a extinção da CLT. Né? Ele não disse explicitamente leis trabalhistas, ele disse CLT, que não é necessariamente a mesma coisa, embora estejam profundamente interligadas os dois significados. Né? Mas não houve um debate em torno disso. O que aconteceu foi, o outro rapaz se mostrou uma pessoa que dominava melhor o assunto, tinha mais conhecimento sobre o assunto, mas isso não significa que o Arthur estivesse errado na tese dele, ou sequer que ele tenha mal defendido a tese dele. Ele defendeu até razoavelmente bem ali. Né? Não houve massacre nenhum ali. O que houve foi uma demonstração de conhecimento de um lado e não tanto conhecimento do outro lado. Né? Por exemplo, as pessoas que assistiram o Carlos Nogueira falaram: o Hindenburg não conhece a obra de São Tomás. Não conheço mesmo, isso é totalmente irrelevante. Né? Eu não preciso conhecer terraplanismo, não preciso ter lido livros de terraplanismo para mostrar que o terraplanismo não é consistente com os dados observacionais, com a ciência contemporânea. É necessário que eu mostre o que é o certo. Tudo que é diferente do que é o certo está errado. Né? Claro, você tem que analisar se tem algum fundamento nas outras perspectivas, mas quando você vê que já entra em conflito claro, e inclusive quando é autoinconsistente, né, não faz o menor sentido, que é o que acontece com a obra de São Tomás. Ela tem inconsistências internas. A vinheta.
Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar tecnicamente o debate do Arthur Duval contra 30 esquerdistas, é isso. Algumas pessoas eu vi comentando na internet que esse debate o Arthur foi muito mal, que ele foi muito fraco, que parece que até um dos rapazes que debateu com ele, acho que esse primeiro rapaz aqui estava falando que deu um amasso nele, não sei o quê. Vamos entender o que aconteceu nesse debate do ponto de vista da retórica do Mamãe Falei. Então, bora. Meu nome é Arthur Duval. Esse tipo de comentário das pessoas mostra o quanto elas não entendem muito bem o que acontece. Elas acham que se uma pessoa chega e fica xingando a outra, que ele está ganhando o debate. Ou que a pessoa chega e ela demonstra, nesse caso específico, né? Porque tem vários níveis de não entendimento. Quando o nível mais baixo é justamente aquele que acha que uma pessoa chega e fica xingando a outra, acham que ela ganhou porque xingou mais. Isso é o nível mais ridículo que tem, né? De ausência de entendimento do que acontece. Um nível não tão baixo é quando a pessoa demonstra uma oratória melhor. O Mário Sérgio Cortella, por exemplo, tem uma excelente oratória. Muitas vezes ele está expondo alguma coisa com vários erros acumulados, erros em cima de erros, só que ele expõe com fluidez e de uma forma cativante. Então as pessoas não percebem, vão engolindo aquela montanha de erros e acham que aquilo foi uma maravilha, quando na verdade tem muitos erros ali, né? Mário Cortella é uma pessoa inteligente, é uma pessoa educada, mas muitos discursos dele são de um nível relativamente mediano. Não é um nível baixo, né? Na verdade até um nível acima do mediano, mas não é um nível alto. As pessoas supervalorizam, porque como ele tem uma oratória muito boa, a impressão que as pessoas têm a partir daquela oratória é que o conteúdo também é muito bom, mas o conteúdo geralmente é de um nível mediano, às vezes é um pouco só acima da média. Apitou já aqui. Bom, eu fui desligar aqui, veio um monte de cupins aqui, aqueles bichinhos de luz, né? E eu acabei não lembrando mais o que eu estava vendo aqui. Então eu vou continuar, vou ver se eu lembro. E eu tô na zona de fogo com 20 esquerdistas. A minha primeira frase é: eu quero rasgar a CLT. É óbvio que quando Eu quero rasgar a CLT. você ouve essa frase, você pensa, lá vem o defensor de patrão, lá vem o explorador de CLT. Agora ele vai justificar a premissa dele, enfim, vai apresentar justificativas do argumento. Justamente o contrário. Eu acho que a CLT hoje ela prejudica muito mais o trabalhador e a economia. Tem vários pontos aqui já para comentar, né? Vou comentar alguns. Bom, todos os países do mundo têm leis trabalhistas. E, inclusive Coreia do Norte, Somália, Afeganistão, né, Nigéria. Em todos os países existem leis trabalhistas, embora muitas delas não sejam bem respeitadas, não sejam também as mais corretas. No Brasil, por exemplo, tem muitas leis que são abusivas contra o empregador. Não conheço leis que sejam abusivas contra o funcionário, mas contra o empregador conheço várias, né? Então existem realmente problemas nessas leis. Eu acho que elas deveriam ser revisadas e colocadas de maneira mais justa, mas a ausência dessas leis não é uma solução adequada. Ao longo da história, né, nós já experimentamos muitos períodos nos quais as leis, a ausência dessas leis levou a muitos abusos, porque existe muito mais oferta de mão de obra do que oferta de emprego. E isso confere um poder de barganha muito maior, né? Você tem uma assimetria no poder de negociação, em que o empregador ele tem uma vantagem muito grande. Os funcionários são mais fáceis de serem substituídos. É muito mais fácil você substituir um funcionário por outro, porque você tem uma fila de espera para ocupar uma vaga, mas você não tem, né, o equivalente de... O empregador não tem que entrar numa fila para contratar um funcionário, exceto nos casos de empresas que valorizam a excelência, as high-techs especialmente, né? Tesla, Microsoft, Google, Apple, né? Em que eles procuram os funcionários mais altamente capacitados e não existe no mundo um número suficiente de pessoas para preencher as vagas que eles oferecem, porque eles querem um padrão de excelência elevado e as pessoas geralmente não cumprem esses padrões. Então, para essas empresas, existe realmente uma oferta maior de emprego do que a demanda.
né? Claro, existe uma demanda muito grande por esses empregos, mas não existe qualificação para a ocupação das vagas. Entre as pessoas qualificadas, né, não existem funcionários suficientes para atenderem a demanda dessas empresas. Então, aí tem vários outros pontos a questionar e analisar, porque no Brasil você tem um padrão muito baixo, né, tanto em termos de exigência de qualificação, quanto de remuneração. Então, os funcionários reclamam que ganham pouco, mas ao mesmo tempo eles não prestam um serviço de uma qualidade que justifique cobrarem muito mais. Então, há muitos problemas aí, né? Mas não é esse o foco. O ponto aqui que ele está criticando a CLT, eu concordo que existem muitas falhas, né, nas leis trabalhistas de um modo geral. Ao longo da história elas existiram, continuam existindo e vão continuar existindo, embora haja ao longo do tempo algumas melhoras, né? É melhor com leis trabalhistas do que sem elas. Então, a proposta dele de extinção das leis trabalhistas é problemática. Está errado isso, né? No mundo inteiro, todos os países do mundo utilizam leis trabalhistas, muitas delas são injustas, são inadequadas, mas ainda que algumas delas sejam injustas, é menos ruim com elas do que sem elas. Elas precisam existir, mas muitas deveriam ser reformuladas, né? Então, não tem muito, né, o que discutir em relação a isso. Então a proposta dele aqui não é adequada nesse contexto, né? A crítica dele seria mais correta se fosse: existem problemas nas leis trabalhistas, e não dizer deveria extinguir, né, as leis trabalhistas. A tese básica dele é que ele é contra a intervenção do governo na livre negociação entre as partes. Que eu mais ou menos concordo que seria bom desde que as pessoas fossem honestas, fossem justas, fossem bem intencionadas. As pessoas não são, tanto do lado dos empregadores quanto dos empregados. Eles são antiéticos, eles são corruptos, eles querem ou trabalhar o mínimo possível e receber o máximo possível, ou eles querem sugar o sangue do outro, independentemente do que eles produzem, não querem pagar na proporção dos méritos do que eles produzem. Então, dos dois lados, nós temos posicionamentos abusivos, né? Diferentemente do que você observa em alguns países em que a população tem uma mentalidade diferente. Suécia, Suíça, Dinamarca, Holanda, Finlândia, Japão, né? De maneiras diferentes. São países nos quais você tem uma preocupação maior em ser justo. Eles querem ser justos, eles não querem ser abusivos, eles não querem ser exploradores. Eles procuram estabelecer relações simbióticas, né, em que as duas partes saem ganhando. É diferente dos casos em que você tem uma exploração abusiva de uma das partes, que não é só o empregador que explora o empregado. O empregado também pode explorar o empregador. Quando ele não trabalha direito e quer ganhar, e chega atrasado e tenta falsificar, né, o horário que chegou, chega e não trabalha, fica lá fazendo corpo mole. Então tem várias situações dos dois lados, né, que são praticados abusos. Quando você tem uma população honesta, de bom caráter, nesses casos você pode extinguir a lei trabalhista, porque eles não vão tentar querer sugar o sangue do outro e se aproveitar do outro. Você pode permitir a relação direta entre as partes sem uma intervenção do Estado, como acontece em vários países que poderiam até, se eles quisessem, extinguir as leis trabalhistas, mas eles não extinguem, mesmo porque eles não reclamam das leis trabalhistas. Elas não são abusivas com nenhuma das partes, ou às vezes até são um pouco abusivas, mas para proteger os mais fracos, né? Então, ninguém reclama muito disso nos países mais desenvolvidos, como eu citei, os países nórdicos, né? Dinamarca, Suécia, Noruega, etc. Então, nesses países, você poderia extinguir as leis trabalhistas sem que houvesse um colapso, né, um desastre de abuso, etc. No Brasil não dá para fazer isso. O problema não está nas leis, está na mentalidade das pessoas que querem tirar vantagem de tudo e não agir da maneira mais correta e mais justa. Então o problema central está não nas leis, mas sim nas pessoas, na mentalidade generalizada, né, na cultura que tem da população brasileira, e não propriamente nas leis. As leis precisariam ser reformuladas, tem várias leis que não são adequadas realmente, mas não é nas leis que está o principal problema, e sim na própria conduta da população, né? Então, mesmo nos países nos quais essas leis poderiam ser extintas, mesmo nesses países elas existem, né,
e são praticadas e são respeitadas. Então, ele está meio que no contramão, né, no progresso da humanidade ao longo de milênios aí. Então, não é uma tese muito defensável. Se ele focasse em apontar leis específicas que precisam ser reformuladas, ele teria mais sucesso, né, do que focar em destruir, né, arruinar completamente um conjunto abrangente de leis, né, que muitas delas são não só necessárias, como são positivas, são justas, procuram evitar abusos, né. Então, eu acho que tem as leis, elas são assimétricas, elas favorecem mais o funcionário do que o patrão. Existe realmente um problema aí, porque não é pelo fato deles serem mais fracos que eles devem ter privilégios. Você tem que procurar ser justo, né? Estabelecer leis que equilibrem os direitos e deveres das duas partes de maneira correta, e não privilegiar o mais fraco. Tem muitas leis que tentam privilegiar o mais fraco. Está errado isso. O correto seria uma coisa imparcial, realmente. Então, se ele focasse nessas leis, em revisar, reformular essas leis, seria mais adequado. E aí tem várias complicações, porque ele poderia até alegar. O problema é que, se for tentar reformular essas leis, é um processo que vai levar décadas, séculos, e não vai terminar nunca. Além de tudo, quando forem reformular, vão enfrentar uma resistência muito forte, com distorções, e no final não vão conseguir reformular adequadamente. Então ele poderia argumentar nesse sentido, né? Mas mesmo que ele seguisse por essa linha, ainda assim, é preferível ter essas leis, ainda que várias delas tenham problemas, do que extinguir completamente todas as leis trabalhistas. Então, a posição que ele está assumindo não é a mais correta, mas não é muito problemático ainda. Você tem que ver o que o outro lado vai falar e começar a comparar as coisas. E é o que nós vamos analisar isso aqui. Como um todo, do que ajuda as pessoas que querem arrumar emprego, melhorar os seus salários, melhorar suas condições de trabalho e sonhar com um futuro melhor. Aqui, a conversinha fiada, né, que é normal isso aí, nem vou culpar o Arthur por isso, mas a conversinha fiada é: eu estou querendo extinguir a CLT, não é para beneficiar o patrão, é para beneficiar o funcionário, porque o funcionário é prejudicado, porque quando você coloca excesso de leis, o patrão vai evitar contratar, porque tem aquelas leis que dificultam, que inibem o interesse do patrão em contratar. Ele vai preferir deixar de contratar, ou vai contratar avulso, em vez de ter um contrato permanente, né? Então vai prejudicar o próprio funcionário o fato de haver leis que criam dificuldades excessivas para o patrão. Então, essa linha não é correta. Na verdade, o motivo real é realmente o prejuízo do patrão, né? Existem também essas consequências que ele citou, que ele não citou, mas que são realmente o argumento típico, né, das pessoas que levam para esse lado. Eu sou defendendo, não é que a lei trabalhista eu estou defendendo o patrão, estou defendendo o funcionário. Não, isso é conversa fiada, ele está realmente defendendo o patrão, mas para que ele possa ganhar votos quando ele é uma pessoa ligada à política, ele precisa fazer parecer, né, que ele está defendendo os interesses do empregado. Não é isso. Ele está, na verdade, defendendo o interesse do patrão, isso é um fato. Ele pode alegar qualquer coisa que ele queira, mas o fato realmente é esse, né? Ele está privilegiando, ou pelo menos tentando neutralizar prejuízos para o patrão, né? Tentando evitar que o patrão sofra consequências abusivas de leis que não foram bem planejadas. Então ele pode ter um posicionamento nesse sentido, só que ele está com um discurso populista para conseguir votos. O que eu não acho que seja um problema, porque ele realmente tem um posicionamento que não é totalmente errado, não é um erro grave, mas se ele for expor abertamente o que ele realmente pensa, ele vai enfrentar consequências aí, né? Então acho compreensível esse posicionamento meio, né, colocar como se fosse, na verdade, defender os interesses do funcionário, que não é verdade. Então ele acha que rasgando a CLT, na verdade, ele está ajudando o trabalhador. Então, o ethos, né, o que a motivação justa do Arthur seria, no fim das contas, ajudar. Eu acho que ele não pensa realmente isso, né? Eu não acho que ele pense isso, eu acho que ele entende que não é bem assim a vida, mas faz parte do discurso, né? Na posição que ele ocupa de ter envolvimento com política, ele precisa seguir essa linha, senão ele vai perder votos. Então, e eu não acho que ele está muito errado, não. Eu não estou dizendo que ele está errado. Eu acho até que ele está razoavelmente certo aí, né? Ele não está mentindo de forma deslavada.
ele está, na verdade, dizendo algo que faz, inclusive, sentido, porque realmente tem esse efeito. Só que não é o efeito predominante, né? Quem mais é prejudicado com as leis trabalhistas é o patrão, e não o empregado, né? O empregado também é prejudicado? Sim, todos são vítimas do governo, todos são vítimas de um sistema abusivo, mal planejado, extorsivo, etc, etc. Então existe sim prejuízo também para o funcionário, porém o mais prejudicado é o patrão, né? Então as leis trabalhistas prejudicam os dois lados, principalmente o patrão, e nesse processo de prejudicar o patrão, as leis tentam privilegiar o funcionário numa situação que acaba gerando mais problemas ainda, porque quando tenta privilegiar o funcionário, gera o efeito, né, de haver menos contratações por serem leis abusivas que desestimulam a contratação. Então não é uma questão simples, é uma questão muito complexa, não teria nem como analisar completamente esse assunto, mas a abordagem que ele dá aqui é razoável, não vou dizer que é errada, mas realmente quem mais sai prejudicado é o patrão e não o funcionário. Inclusive, é necessário que haja as leis para evitar que o patrão assuma uma postura extremamente abusiva contra os funcionários. É preferível que haja um abuso relativamente pequeno da lei protegendo o funcionário contra os abusos do patrão, do que permitir que o patrão, indiscriminadamente, abuse o quanto ele queira dos funcionários, né? Então, entre as opções aí, o menos ruim é que existam as leis, embora, né, o ideal seria que as leis fossem reformuladas, que fossem aprimoradas, e isso não é fácil de colocar em prática. Na teoria, isso seria o ideal, mas na prática seria demorado, seria burocrático, enfrentaria resistência muito forte das pessoas que já têm certos privilégios e não vão querer renunciar, sindicatos, né? Então haveria aí muita dificuldade de revisar essas leis. Então a proposta dele de já que não é fácil, vamos extinguir de vez, tem até uma certa base, embora não seja o mais correto, né? Pelo menos na teoria não é mais correto e na prática também é questionável, né? Não é o caminho mais certo, nem o mais justo, nem o mais lógico, nem o mais eficaz. Mas não é tão simples, né, de dizer, ele está errado, ele foi massacrado. Não, ele não foi massacrado, como nós vamos analisar mais adiante. Dá ao trabalhador, é isso, por isso que ele quer rasgar a CLT. Prazer te conhecer, cara. Prazer. E aí, como é que tá, beleza? Meu nome é Tamir Felipe, eu sou professor, streamer e músico. Vamos lá, a CLT ela tem 922 artigos. Esses artigos, essas leis, regulam a relação de emprego no Brasil. Qual especificamente você quer acabar e por quê? Boa, a definição inicial super honesta. Olha, a gente está falando disso, isso que você está falando que quer rasgar é embasado por X artigos. Tudo isso, esses X artigos e isso aqui que você quer rasgar, regulam isso aqui. Com base em tudo isso que eu falei, que parte que você quer rasgar? E por quê? Então, super honesto, né? Apresentou os termos, as definições, vamos ver o que o Arthur responde. Por quê? Vamos lá, na verdade eu acho que a CLT ela tem um espírito errado. A CLT tem um espírito errado. O espírito da CLT... Então, aqui, esse é um dos pontos centrais. Aqui já praticamente foi apresentado o conteúdo total, né, do debate. Daqui para frente começa a ter uma conversa fiada e eles tiram o foco do debate, né? O que esse rapaz que fez a apresentação, do ponto de vista dele, pretendia, né? Ele fez uma pergunta, tem um objetivo explícito e tem um objetivo implícito. O objetivo explícito é saber o que o Arthur, né, pretende exatamente, quais leis, das 922 leis que ele acabou de mencionar, quais delas ou qual delas o Arthur gostaria de extinguir. Esse é o objetivo explícito. O objetivo implícito, provavelmente, ele já estudou o assunto, ele demonstra ter um conhecimento, né, ter um bom preparo e também um conhecimento, provavelmente, não só das leis, mas também ele deve ter visto já vídeos do Arthur e deve saber que o Arthur não teria o conhecimento para responder adequadamente, né, a esse ponto. Então, o que ele pretendia? Ele pretendia mostrar que o Arthur não conhece o que está falando. Então, ele tem uma intenção por trás dessa pergunta. Não é só questionar, eu gostaria de saber, né, quais dessas leis você gostaria de questionar. Esse é o objetivo, ele quer saber realmente. Caso o Arthur soubesse responder, ele gostaria de saber, para que ele pudesse debater
mais especificamente, não de uma forma muito genérica, né? Então ele tem provavelmente esse objetivo legítimo e tem também uma intenção secundária, que é: vou mostrar que o Arthur nem sabe o que ele está falando. Que é uma intenção, não acho que seja uma má intenção, eu não acho que ele... Pode haver um pouco de má intenção nisso, mas acho que se é uma verdade, ele não está fraudando nada, ele está mostrando um fato, né? É um fato que não é relevante para o debate, conforme eu vou comentar daqui a pouco, mas que acabou fazendo que, do ponto de vista dos espectadores menos preparados para julgar o que aconteceu, acabaram achando, né, que o Arthur foi massacrado, que foi humilhado. Não foi, né? Só que com essa estratégia ele conseguiu alcançar esse objetivo. Tem vários casos que acontece isso. Por exemplo, o Pablo Marçal com o Boulos. Não foi um debate, foi uma conversa ali, uma troca de ofensas, né? Mas, enfim, o Pablo Marçal e o Boulos. O Pablo Marçal mostrou, né, a carteira trabalhista do Boulos, foi exorcizar o Boulos com a carteira trabalhista. O Boulos, assim, reagiu de uma maneira adequada. O Pablo Marçal reagiu de uma maneira inadequada, né? Ele não tinha um argumento ali, ele fez uma piada. Só que a piada dele foi extremamente estratégica e inteligente. Do ponto de vista de debate, né, uma troca de argumentos para a defesa de uma tese, o Pablo Marçal foi fraco. Mas, do ponto de vista de candidato a um cargo público para receber votos da população, ele foi extremamente competente, inteligente e estratégico. Porque com isso ele conseguiu muitos votos, embora ele estivesse errado, né? Então esse é um ponto importante. As pessoas não entendem o que está acontecendo, elas têm um julgamento muito distorcido, baseado em critérios que são péssimos. As pessoas não têm visão do que está acontecendo. Por isso que elas elegem os piores candidatos possíveis e imagináveis. Houve candidatos bons? Houve. Eu acho que o Meirelles era um bom candidato. Se o Meirelles tivesse sido eleito, seria um bom presidente. Recebeu 1% dos votos. O Enéas era um bom candidato. Ele geralmente tinha 1% ou menos de 1% dos votos. As pessoas não sabem eleger presidentes. Elas elegem os piores candidatos possíveis. Mesmo nas raras ocasiões em que surge um candidato capacitado, elas não conseguem identificar e não conseguem selecionar corretamente os candidatos. Então isso é um desastre, né? E também elas não sabem julgar quem ganhou um debate. Quem ganhou o debate foi, obviamente, o Boulos. O Boulos ganhou tranquilamente aquele debate. Porém, quem ganhou mais votos com aquele evento foi disparadamente o Pablo Marçal. Porque ele sabia explorar a incompetência do público de interpretar o que aconteceu. Ele foi muito mais inteligente nesse sentido de interpretar, né, de saber como as pessoas menos capacitadas para julgar reagem a esse tipo de situação. Acharam engraçado, viralizou e ele acabou ganhando muitos votos pela gracinha que ele fez. E no fim das contas, quem realmente trabalha e não trabalha ali? A carteira trabalhista, o uso daquele estereótipo, aquela caricatura que ele construiu ali, quem realmente se enquadrava naquela caricatura? O Boulos é professor universitário. O Pablo Marçal é coaching, foi coaching, ex-coaching, né? Agora ele se apresenta de uma outra maneira, mas ele foi coaching. Não estou criticando o Pablo Marçal. O Pablo Marçal é uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, né? Estou apontando fatos aí. O Pablo Marçal foi mais competente na conquista de votos, mas foi menos capacitado na argumentação. E ele tinha capacidade. O Pablo Marçal, não é que o Pablo Marçal era menos inteligente. Provavelmente a inteligência dele é semelhante. O Pablo Marçal deve ter uns 145 a 150 de QI. Ele fala que tem 100, porque é conveniente para o público dele, para que se identifiquem com ele, embora não funcione tão bem, porque ele se coloca como quase uma divindade, né? Então, esse discurso de que ele tem um QI de 100 não funciona tão bem. Até funcionaria melhor se ele admitisse de fato que tem um QI alto, né? 145, 150, talvez até um pouco mais do que isso. As pessoas que servem de inspiração para ele, eu não me recordo, eu vou colocar o nome aqui depois dos dois, um deles tem 147, o outro tem 148 de QI. As duas pessoas que são as inspirações, as principais inspirações do Pablo Marçal, inclusive ele próprio já admitiu isso em algumas ocasiões, ele já assistiu palestras dessas pessoas, ele aprendeu com essas pessoas, elas têm 147, 148 de QI.
Então, quando ele vem com a conversa, né? Ah, eu tenho QI 100, eu estou na média. Não, ele está muito acima da média. E o Boulos também está muito acima da média, né? O Boulos, eu estimo que tem um QI no nível semelhante, né? Então, eles talvez sejam no nível do Enéas, assim. Só que o Enéas tinha muita cultura e uma cultura formal, uma cultura acadêmica. Eles não estão intelectualmente, em termos de inteligência, eles não estão abaixo do Enéas. Talvez eles estejam abaixo do Olavo. O Olavo talvez fosse mais inteligente do que eles. Agora, em termos... com o Enéas, eles estão ali no nível semelhante, estão provavelmente acima. Né? Ambos são mais inteligentes, provavelmente, do que Bolsonaro, do que Lula, do que Mário Cortella, Clóvis de Barros, né? Então, são pessoas inteligentes, todas essas são inteligentes, no nível de 130, 135, que é um nível alto, né? Um nível alto, mas eles estão acima, tanto o Pablo Marçal quanto o Boulos. Ambos são pessoas inteligentes e de um nível semelhante. Só que o Pablo Marçal teve um treinamento e adquiriu informações, se dedicou ao estudo de um conteúdo muito diferente do conteúdo do Boulos. O Boulos estava lá para debater, o Pablo Marçal estava lá para conquistar votos. Então eram objetivos totalmente diferentes, né? Teve uma conversa com o amigo Renato Amoedo, que ele defendeu o Pablo Marçal nessa argumentação, dizendo, mas professor de quê? Ele é professor, talvez, né, acho que é de história, se não me engano, talvez alguma coisa de sociologia, acho que é de história, né? Eu acho realmente que história não é como engenharia, como ciência de um modo geral, física, né? Não é a mesma coisa, mas é um professor universitário. É uma ocupação formal. Os pais do Boulos, se não me engano, acho que a mãe do Boulos é médica, né? Então ele tem uma formação acadêmica, ele tem noção de método científico, ele tem uma formação diferenciada em vários aspectos acadêmicos que o Pablo Marçal não tem. Então, assim, e ele ocupa um cargo que é reconhecido formalmente de professor universitário, um cargo que é respeitado, né? Mesmo sendo de história, que o Renato Amoedo criticou, independentemente de ser de história, de ser qualquer outra área, merece respeito, é um professor universitário, de qualquer área que seja. Você pode até dizer, o de engenharia aprende conteúdos mais sofisticados, mais difíceis, que exigem mais inteligência, etc. Capacidade de julgamento mais elevada, etc. Sim, porém você não pode dizer que o professor universitário de qualquer disciplina que seja não mereça respeito e não é um profissional qualificado, né? Mesmo tem alguns que são aí, nem vou citar, mas enfim, tem casos que mesmo esses daí, né, não se pode dizer que não tem qualificação. Eles têm uma qualificação bem acima da média, né? E outro ponto, o Boulos é um professor universitário, o Pablo Marçal é um ex-coach. Então, quem merece mais credibilidade, quem nessa situação de mostrar a carteira de trabalho e exorcizar, quem se encaixa melhor em não ocupar uma função que utilize carteira de trabalho, o coach ou o professor universitário? Então, é meio claro isso, né? É meio óbvio. Só que o que o Pablo Marçal fez, ele explorou o estereótipo que as pessoas construíram em torno do Boulos, né? Criaram uma imagem distorcida, um espantalho em torno do Boulos. O Pablo Marçal conhece esse estereótipo, conhece a incapacidade das pessoas de julgar com bons critérios e explorou esse preconceito generalizado, né? E usou aquela situação, aquela oportunidade para fazer aquela piada e conseguiu o objetivo dele, né? Falaram que depois, ele não conseguiu, ele não quis ser eleito, não foi eleito porque ele não quis. Provavelmente desde o começo ele já tinha planejado, quando ele se candidatou, ele já tinha planejado que no final, como ele não queria ser eleito, no final ele iria apresentar nem uma fraude, uma coisa tão escancarada, que nem dá para chamar de fraude, né? Você pega uma folha de sulfite, desenha uma onça e bota um valor em dinheiro e fala que aquilo é uma cédula, aquilo nem é uma falsificação, uma coisa ridícula. Mas o ponto importante aí qual é? As pessoas não conseguem julgar quem ganhou o debate ali. O Boulos ganhou o debate, não tem dúvida nenhuma. O Boulos ganhou aquele debate. Mas quem ganhou mais votos? O Pablo Marçal. E não é que ele ganhou acidentalmente, ele planejou aquilo, né? O Pablo Marçal planejou
para ganhar os votos ali. E eu estava comentando, acabei interrompendo, por que o Pablo Marçal não foi eleito? Porque ele não queria, ele quer ser presidente, ele não quer ser prefeito. Então ele se candidatou a presidente, não conseguiu se dar muito bem, aí ele quis testar uma estratégia empiricamente para ver se conseguia votos. Testou na prefeitura e viu que funcionou. Só que ele não pretendia ser eleito, então ele tinha que ter um plano B para abortar a estratégia caso ele tivesse em primeiro lugar. Ele queria verificar se ele conseguia ficar em primeiro, mas não queria ser efetivamente eleito. Quando chegou no momento crítico, aí ele tinha que decidir, quero ser eleito ou não. Ele decidiu não ser eleito. Por isso, quando ele apresentou, né, aquela, entre aspas, né, as provas forjadas lá contra o Boulos, não é porque ele queria realmente usar, ele queria usar aquilo justamente para invalidar, para perder votos, para reduzir os votos que ele tinha acumulado além, né, do objetivo. Ele queria mostrar que ele conseguia, tanto para ele próprio quanto para o público, queria mostrar que ele conseguia ser eleito se ele quisesse. E assim que ele conseguiu ficar em primeiro lugar, ele falou, alcancei meu objetivo, e agora, né, como eu realmente não quero ser eleito, eu vou apresentar agora aquelas provas, entre aspas, para que eu seja, né, reduza meus votos e para que critiquem, e depois eu fico um tempo sumido, o povo brasileiro não tem memória mesmo, volto daqui 2 anos, daqui 1 ano, ninguém mais vai comentar aquilo, mesmo que comentem, não vão dar muita atenção, porque já vão deixar daquilo para lá, e aí eu vou ser eleito novamente quando eu quiser. Então, provavelmente, não sei se ele pretende realmente ser eleito, mas ele pretendia também fazer publicidade. Então tinha 2 coisas aí. Ele pretendia verificar se ele conseguia, essa é uma possibilidade, o objetivo era ser presidente, não prefeito, então é uma possibilidade. E outra possibilidade é, independentemente dele ser eleito, ele conseguiu uma publicidade gigantesca, né, e gratuita praticamente. Então, eram essas 2 intenções e ele acabou alcançando os objetivos. Então, o debate, quem venceu o debate foi o Boulos, quem conquistou mais votos e teve mais resultados positivos foi o Pablo Marçal, né? Em parte porque a população não consegue julgar. Eu vi a grande maioria das pessoas, e não só vendo a maioria, mas pela quantidade de votos que o Pablo Marçal teve, o crescimento, né, do Pablo Marçal nessa eleição, ficou muito claro que as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Elas tomam decisões para votar com base em critérios totalmente sem sentido, né? Então não estou criticando o Pablo, até algumas ideias dele, a ideia de teleférico, por exemplo, não sei se era teleférico, mas ele comentou de transporte, é interessante, inclusive. Eu cheguei na época, cheguei a conversar com o GPT se era viável isso. O GPT comentou que alguns países utilizam isso, inclusive, né? Então, não conhecia, não sabia que era viável. Parece que é sim economicamente viável, é exequível, é possível de aplicar, de implementar. Então, é interessante. Tem ideias dele que eram muito, que você não vê ninguém falando em nada parecido. Então, tinha sim ideias interessantes. Talvez até fosse realmente um bom prefeito, não tenho como julgar. Então, o que eu votaria, o meu candidato, nas últimas eleições, teria sido o Meirelles. Meirelles é o candidato que, na minha opinião, seria talvez o mais capacitado. Algumas décadas atrás, né, alguns anos atrás, teria sido o Enéas, né? O Enéas era um candidato, na época que eu votaria no Enéas, ninguém queria saber de votar no Enéas, ele tinha 1%. Agora que ele morreu, que ele não é mais candidato, né? O Enéas, agora não adianta mais. Você tem que aproveitar e votar nos melhores candidatos enquanto existe a possibilidade. Só que as pessoas não fazem isso. Elas só fazem, elas lamentam depois que o candidato morreu, depois que o candidato não existe mais, aí elas ficam lamentando. Assim como aconteceu com o Enéas, talvez o Meirelles nunca mais se candidate. Então, não sei. Não acho que o Meirelles ia resolver todos os problemas. Não acho que era, né, acho que o Enéas era um candidato melhor do que o Meirelles, era mais capacitado, não sei se mais bem intencionado, mas era uma pessoa bem intencionada. Então, teria preferido entre os 2, eu preferiria o Enéas. Mas o Meirelles, entre os candidatos recentes, seria o meu favorito. E ninguém se interessou, né, em votar nele. Vamos prosseguir aqui, então. Ela veio no início do século XX, você sabe, de uma forma que hoje é completamente arcaica. Nós não trabalhamos mais numa sociedade, infelizmente, né, industrializada. E hoje as relações de trabalho, elas são muito engessadas para a realidade que a gente tem hoje. Então, eu diria para você o seguinte. Até agora ele não explicou qual. Tem um ponto fundamental que, conforme eu comentei, os pontos fundamentais já foram apresentados aqui, naquele trechinho logo do começo.
em que o rapaz que defende a manutenção da CLT, ele não defende de forma abrangente, veja bem, ele defende a manutenção da CLT, mas ele se mostrou aberto a considerar a possibilidade de revisar algumas leis, desde que o Arthur apresentasse argumentos apropriados e mostrasse especificamente quais leis, com quais das leis ele não concordava e por que ele não concordava. Esse foi o ponto que ele levantou, que é correto, né? Então, o Arthur respondeu corretamente. Esse é um ponto importante. As pessoas, aparentemente o Vitor não concordou com esse ponto, mas está correto o que o Arthur falou. Ele não tem um posicionamento contra uma lei ou algumas leis específicas. Ele tem um posicionamento generalizado contra, ele falou, o espírito da CLT. Só que espírito é uma metáfora que não expressa bem o que ele quis dizer aqui. O que eu interpretei que ele quis dizer é, ele é contra a intervenção do governo nas relações comerciais. Ele é contra, se você tem as duas partes negociando, não mete tipo, briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Aquele provérbio antigo e que é razoável, bastante razoável essa tese, né? Eu não concordo, exatamente nesse contexto específico da CLT eu não concordo, mas não é uma tese ruim, é uma tese, sabe, dizer que ele foi massacrado? Não, não foi massacrado. É uma tese bastante razoável. Só que ele não externalizou, ele não verbalizou essa tese da maneira adequada, ele não conseguiu transmitir corretamente o que ele queria aqui. Quando ele fala espírito da CLT e tal, está muito vago, né? Ele não está focando nos problemas principais. Quais são os problemas principais? Intervenção excessiva do Estado em assuntos particulares, né? Você tem o patrão e o empregado, ele propõe que eles negociem livremente. Essa é basicamente a tese dele. Ele não precisa conhecer as leis, não importa quais são as leis. Ah, uma lei diz isso, outra... não interessa. Nenhuma lei, qualquer que seja a intervenção, ele é contra a intervenção, o ato de interferir na livre negociação entre as partes. É isso que ele está dizendo. Então, o fato dele não conhecer nenhuma das leis não importa, não faz diferença para o argumento dele. É totalmente irrelevante, ele não precisa conhecer nenhuma das 922 leis, ele não precisa conhecer se o FGTS faz parte ou não da CLT, é totalmente irrelevante. O que importa é, ele é contra o Estado interferir na livre negociação entre patrão e empregado. Acabou. Essa é a tese dele. O rapaz não contestou a tese dele, só que ele também não expôs claramente essa tese. Isso é o que eu estou interpretando, que é o que ele gostaria de ter dito, mas ele não disse, né? Então, embora ele não tenha dito explicitamente, dá para capturar no ar o que ele está querendo dizer. Quando ele fala, eu sou contra o espírito da CLT, o que ele quer dizer com o espírito da CLT? É exatamente isso, é a intervenção do governo na negociação entre patrão e empregado. E para que ele defenda essa tese, ele não precisa conhecer nenhuma das leis da CLT. E não precisa saber se o FGTS faz parte ou não da CLT. Então as críticas que estão fazendo a ele aqui são totalmente infundadas, não tem o menor cabimento. Não faz diferença. O posicionamento dele não exige esse conhecimento. Esse é um ponto fundamental, né? É um ponto que o Vitor Vitorelli comentou em alguns vídeos dele, e que ele está correto. Para ele defender uma certa tese sobre um certo tema, ele não precisa conhecer aquele tema. Ele pode não conhecer nada daquele tema, mas ele pode identificar inconsistências no discurso daquele tema. Isso é suficiente para ele mostrar que tem erros ali. Ele pode falar de medicina, ele pode falar de engenharia, ele pode falar de política, ele pode falar de qualquer tema, apontando erros nesses temas, mesmo que ele não saiba nada desses temas, simplesmente usando a lógica. E ele faz isso, e faz bem, né? Então, aqui é uma situação desse tipo, que é também o caso do meu debate com o Carlos Nogueira. Eu não preciso conhecer nada da vida e da obra de São Tomás, o que eu preciso é mostrar que aquilo não é uma prova. E não é uma prova, isso é óbvio, qualquer pessoa que conheça lógica sabe que não é uma prova, né? Não só não é uma prova, como tem vários problemas, além de não ser uma prova, tem vários problemas de inconsistência, tem falácias ali. Então, parte de premissas, parte de postulados que não são representativos
da realidade senciente, né? Então tem erros físicos, metafísicos e lógicos, epistemológicos, né? Então tem todo tipo de problema. Não é uma prova e, do ponto de vista, né, das pessoas que não entendem nada do que está se passando, o Paulo Nogueira, o Hindenburg nem conhecia, não conheço muito mesmo, não é do meu interesse esse assunto. O São Tomás é um personagem relativamente pequeno na filosofia, na ciência. Ele não é um personagem relevante, ele é um personagem importante na teologia, é um personagem importante no cristianismo, especialmente no catolicismo. É uma pessoa que contribuiu com propostas de condutas éticas adequadas, teve um papel importante nesse sentido. Inclusive ele foi convidado para um concílio, embora ele tenha falecido antes de comparecer, mas ele chegou a ser convidado para um concílio. Foi um dos maiores teólogos do mundo na época, foi também um grande lógico, um dos maiores lógicos na época em que ele viveu, né? Só que ao longo da história ele não deu contribuições para matemática, para física, para ciência de um modo geral, não tem contribuições intelectuais, tem contribuições morais do São Tomás e tem contribuições teológicas. Eu não sou um teólogo, né? Eu sou predominantemente, eu diria que um estatístico, um cientista, um lógico, um pouco de enxadrista, né? Então, tem outros tópicos que me interesso também por teologia, mas não está entre meus 20 assuntos favoritos, nem entre os 30 assuntos favoritos, né? Meu principal interesse é econometria, psicometria, outras áreas ligadas à teoria da medida, estatística, né? Então, tem uma lista de assuntos que me interessam: astronomia, física, matemática, enfim, vários ramos da matemática, ramos da ciência de um modo geral, mas a teologia não está entre os meus principais interesses, então eu realmente não tenho conhecimento da vida e da obra de São Tomás, exceto um pouco, né? O livro de Isaac Asimov, por exemplo, Gênios da Humanidade, cita São Tomás como um dos personagens importantes da história. Então eu conheço um pouco, mas é tipo 10 parágrafos, sei lá, 8 parágrafos, não lembro exatamente quantos, que ele fala sobre a vida e a obra de São Tomás. Então eu conheço um pouco da vida e a obra de São Tomás, não conheço muito, e não faz diferença para o debate. É totalmente irrelevante. O que eu preciso mostrar é que aquilo não é uma prova, acabou. Eu fiz isso com clareza nos primeiros minutos. Seria possível mostrar em 30 segundos se o público tivesse conhecimento do jargão que eu pudesse explicar de forma menos didática. Por ser uma explicação mais didática, para um público que não tivesse conhecimento de lógica, eu gastei um pouco mais de tempo. Gastei 10, 15 minutos para mostrar quais eram os problemas. Poderia ter sintetizado em 30 segundos, desde que o público estivesse mais esclarecido e conhecesse o suficiente, né, para que eu pudesse apresentar a tese de forma mais sintética. Então, essa questão, né, ele não tem conhecimento. Ele não precisa. Nesse caso específico, para que ele se oponha à existência da CLT, ele não precisa conhecer nenhuma das leis da CLT. Não faz a menor diferença. É isso que ele está tentando dizer no começo. Ele disse isso. Ele falou, não importa. É isso que ele quer dizer. Não importa, não preciso conhecer essas leis. Eu sou contra o espírito da CLT. Só que aí que está. Ele usou uma metáfora muito vaga, que não expressa claramente o que ele pensa. Qual seria a abordagem correta? O que ele precisava ter dito aqui? Eu sou contra a intervenção do governo nas relações comerciais particulares. Eu sou contra que o governo vá interferir nos acordos que as pessoas vão ter. As pessoas devem ter liberdade para fazer os acordos do jeito que elas quiserem. Esse é o ponto, né? E aí encerra o assunto, acabou o assunto aqui. Daqui para frente, né, é um monte de conversa fiada, e aí tem uma parte que o rapaz mostra um conhecimento muito mais profundo e mais detalhado que o Arthur sobre os assuntos legais ligados à CLT. Ele realmente tem um conhecimento superior, só que isso não faz diferença para o debate, é totalmente irrelevante para o debate. E é isso que as pessoas não entendem, elas não percebem que, do ponto de vista estritamente do debate lógico, epistemológico, argumentativo, não faz diferença. Do ponto de vista retórico, com um público ignorante que não consegue julgar, aí sim, né? Aquele que aparenta ter defendido melhor, ou que demonstra um certo conhecimento, demonstra um domínio sobre o assunto, aos olhos do público ignorante, aquilo pode parecer que ele ganhou o debate. Não ganhou nada, né? Nem houve debate aqui.
Eles só apresentaram, cada um apresentou o seu ponto de vista, mas não houve um debate. Eles ficaram depois tratando de detalhes marginais e não se aprofundaram no tema em si, que era por que seria necessário extinguir ou não a CLT. Não foi debatido isso, não chegou a acontecer um debate aqui, né? Eles desviaram por um detalhe irrelevante, ou não propriamente irrelevante, mas não era o ponto central, era menos importante, e ficaram prolongando aquilo e o debate em si, né, não se desenvolveu. Qual artigo ele quer rasgar, nem por quê. Tá, vamos seguir. A gente tem que rasgar a CLT e entender como. Quando o Vitor disse que ele não respondeu, não é bem assim. Na verdade, ele respondeu sim. O rapaz comentou. Como é que foi o que foi acontecer no começo ali? O rapaz perguntou: a CLT tem 922 leis. Qual delas você quer rasgar e por quê? A resposta do Arthur foi: não importa, eu sou contra o espírito da CLT. Ele respondeu. Ele não conseguiu expressar claramente o pensamento dele. Esse foi o problema. Ele não conseguiu verbalizar o pensamento, que é aquilo que eu comentei, né? Ele é contra a intervenção do Estado nas relações comerciais particulares. Então ele responderia desse jeito, estaria... Nesse contexto, podemos dizer que o Vitor tem razão, porque o Arthur, efetivamente, ele não respondeu. Embora ele tenha demonstrado que ele tinha uma ideia do que deveria responder. Só que ele não conseguiu colocar aquilo em palavras de uma maneira efetiva. Mas ele sim tinha um posicionamento bem definido e que não era evasivo, né? Aqui, da maneira que o Vitor está falando, parece que ele está sendo evasivo. Ele não está sendo evasivo. Ele está sendo honesto, está colocando claramente que ele é contra por tal motivo. O problema é que ele não conseguiu sintetizar de forma clara qual é o motivo pelo qual ele é contra de maneira generalizada, independentemente de quais sejam essas leis, né? Como que hoje, no século XXI, as relações de trabalho são feitas. Tá, ele ainda não respondeu o ponto, né? O rapaz falou, tá, você quer rasgar qual artigo e por quê? Poderia começar com uma provocação para você, que eu já vi você falando, por exemplo, de FGTS, né? Você diz muito que o FGTS ele é importante porque nenhum país se desenvolve sem poupança. Concordo com você, apesar de achar que o FGTS é a pior poupança que pode existir. Primeiro que ela é compulsória. Aqui tem já vários outros problemas. Eu vou comentar um só desses problemas que ele falou aqui. O FGTS é o pior poupança, que seria o pior investimento, né, que pode existir. É óbvio que não, né? Existem muitos investimentos piores. Não faz nem sentido dizer que é o pior investimento que pode existir. Então, ele poderia dizer que é um investimento muito ruim. Teve no começo também, ele fez um comentário que ele não é a favor do patrão, é o contrário. Esse contrário não é o contrário. O que ele quer dizer é diferente e não contrário. Contrário, você tem uma relação de oposição completa. E não é exatamente isso que ele quis dizer. Ele usou um termo inadequado. E aqui, novamente, né, ele está fazendo uma generalização excessiva. Inclusive, eu já vi não sei exatamente qual situação que foi, a pessoa estava zombando. Ele falou generalização excessiva, o correto é generalização apressada. Não, existe tanto generalização excessiva, que é o termo mais correto, quanto generalização apressada. Apressada é um termo inadequado, mas é mais usual. O correto é excessiva dependendo do contexto específico, né? Por exemplo, dizer, sei lá, que um macaco praticou um crime, um chimpanzé matou uma pessoa. E aí você dizer que, consequentemente, os macacos são perigosos. É um pitbull, né? Pega um exemplo de um pitbull, atacou e matou uma criança. Portanto, os pitbulls são perigosos. E você está fazendo uma generalização excessiva. Você pegou um exemplo e você está generalizando. Você poderia identificar mais detalhes, né? Você poderia pegar um exemplo melhor, né? Esse exemplo do pitbull não é tão bom. Você pega um pitbull que foi maltratado por muito tempo. Que é difícil pegar um exemplo. Mas, assim, se você pega... Vou dar um exemplo que não é o melhor exemplo, mas é só para ilustrar, né, o significado. Você pega um pitbull que foi maltratado
que ele ficou revoltado, que ele é um animal muito antissocial, colocou esse animal no convívio, ele atacou uma criança e matou. Né? E aí você vai dizer, os pitbulls não podem ser colocados no convívio com as pessoas porque eles são perigosos. É uma generalização excessiva. Pior ainda, você coloca, os cachorros não podem ser colocados em convívio com as pessoas porque eles são perigosos. Cachorros são perigosos, não podem ser colocados em convívio com as pessoas. Está errado. Se você faz uma generalização, o pitbull que foi maltratado durante muito tempo é perigoso, é uma generalização, a partir de um caso só, você fez uma generalização, mas que é razoável. Se você extrapola para todos os pitbulls, é menos razoável, mas ainda pode ser aplicável, porque geralmente se reconhece que o pitbull é de fato um cachorro que é mais agressivo que a média dos cachorros. Agora, quando você generaliza para todos os cachorros, aí claramente é uma generalização excessiva. Você pode fazer uma generalização para todos os pitbulls, você pode fazer para todos os pitbulls que tiveram um certo tratamento, que nesse caso não é excessivo. No caso de todos os pitbulls, é discutível se é excessivo ou não. E quando você aplica a todos os cachorros, é claramente uma generalização excessiva. Então, tem generalizações que são excessivas e tem que não são. Quando é uma generalização excessiva, é uma falácia. Quando não é excessiva, é discutível se é uma falácia ou não, dependendo da situação. Então, a pessoa que estava zombando demonstrou a sua falta de conhecimento que ela tem, tanto de lógica quanto de linguagem de um modo geral. Ela não conhece nem o idioma dela, né? Então, a pessoa estava zombando por falta de conhecimento, falando, falou generalização excessiva, correta generalização apressada. Não, apressada nesse contexto nem representa corretamente o problema. E no contexto específico, o termo correto era exatamente generalização excessiva. E a pessoa estava zombando, porque ela tinha aprendido lá o beabá de lógica e achava que sabia muita coisa e foi lá, né, fazer um comentário desse tipo. Então, não me recordo mais nem o que estava falando aqui, mas basicamente a questão é essa, né? Do bolso do trabalhador, né? Não sai do empregado. E segundo, que ela é muito engessada. Ela é simplesmente para habitação. Então, a minha provocação é o seguinte: como é que você pode dizer que um imposto para o funcionário, um imposto, porque isso é imposto, não é um direito, um imposto para o funcionário ajuda ele a crescer, uma vez que o rendimento perde para todas as outras opções que ele pode ter no mercado? Então, tá, pessoal, então, tá. Aqui, o argumento dele é que, o comentário que eu estava falando de generalização excessiva é dizer que o FGTS é a pior de todas as poupanças, que seria investimento, mas eles usam o termo poupança. A pior poupança possível. Não, não é, né? Com certeza você tem muitos investimentos, o Vestus Master, Telex Free, né, que não podem sequer ser chamados de investimentos, mas também, né, você tem casos que recebem o rótulo de investimento, inclusive muitos que são oferecidos por bancos. 99% dos produtos de varejo oferecidos pelos bancos, inclusive produtos Prime oferecidos pelos bancos, são de uma qualidade muito baixa, são ruins. Piores, inclusive, que o FGTS. Então, é um erro grosseiro aí. Mesmo que não houvesse casos conhecidos piores que o FGTS, não há dados suficientes para se afirmar categoricamente que é o pior, né, que é a pior poupança que pode existir. Não, não se pode fazer essa afirmação, está errada, né? Então, é uma generalização excessiva. Não é relevante para o assunto, né? Mas é um dos vários, porque você vê que o discurso, à medida que ele vai cometendo vários erros, ele vai fornecendo munição para o antagonista, para que ele possa selecionar pontos estratégicos, que é o que acabou acontecendo, e criticar esses pontos estratégicos e desviar o foco, né, da questão central. Foi o que acabou acontecendo nesse caso aqui. O Arthur, ele não responde de maneira direta ao que o oponente perguntou, né? O oponente fala, eu quero que você fale... Ele respondeu sim de maneira direta, né? Respondeu de maneira direta, só que a resposta direta dele foi mal planejada e foi muito nebulosa. Não é que ela não foi direta, ela foi direta, mas ela foi muito vaga. Ele usou uma metáfora inadequada, né? Ele é contra o espírito da CLT. O que quer dizer exatamente isso aí? Qual o significado exato de espírito da CLT? Seria muito mais claro, muito mais
unívoco o significado, né? Dizer, eu sou contra a intervenção do Estado nas negociações particulares entre as partes. Por isso, não há necessidade que eu conheça nenhuma das leis da CLT para ser contra esse tipo de intervenção. É irrelevante quais são as intervenções. Eu sou contra as intervenções de um modo geral. Quaisquer que sejam as intervenções, o governo não deveria ser papel do governo interferir nessas relações. Esse é o ponto, né? E ele colocou isso, só que ele colocou de uma maneira muito mal colocada. Então ele respondeu de forma direta, mas a resposta foi ruim, né? Qual artigo e por que você quer rasgar? E o Arthur, ele na verdade dá uma resposta dando a entender que toda a CLT e todos os seus artigos estariam equivocados e... Não é isso que o Arthur disse. Em nenhum momento ele diz isso, né? Em nenhum momento ele diz que toda a CLT está equivocada, ele não diz isso de forma explícita. Talvez até ele pense isso, eu não sei se ele pensa ou não, mas ele não disse. O que ele disse ele é contra o espírito da CLT. Isso foi o que ele disse explicitamente. Que a minha interpretação foi essa. Que ele é contra a intervenção do governo ou do Estado nas relações particulares, né? Então não é a mesma coisa. Como ele definiu, né? A CLT tem um espírito errado. Então ele está querendo definir tudo de maneira geral. E me parece que o porquê... Não. Então, minha interpretação foi diferente da interpretação do Vitor. Talvez até o Vitor esteja certo. Não sei o que ele realmente quis dizer. Eu não tenho como saber o que passou na cabeça dele. A minha interpretação do que ele disse é o que me parece mais plausível para se encaixar no discurso. Porque essa visão do que o Vitor está dizendo, para mim, não se encaixa no discurso. Sem uma interpretação, o que se chama de caridade hermenêutica, né? A minha interpretação é baseada na caridade hermenêutica. Eu procuro interpretar que o comentário do Arthur foi inteligente e consistente com o que foi apresentado pelo antagonista. Esse é o ponto central. A interpretação do Vitor não tem caridade hermenêutica nesse contexto. Não porque o Vitor seja mal intencionado, eu acho que não. Por tudo que eu vi do Vitor até hoje, ele é uma das pessoas mais bem intencionadas, assim como o Vitorelli, em analisar de forma impessoal e de forma correta, né? Então não acho que houve aí nenhuma má intenção do Vitor. Mas eu acho que a minha interpretação, não sei se a minha é mais correta, eu acho que é, né? Mas eu não tenho como garantir que seja, mas eu posso garantir que a minha interpretação é apoiada por caridade hermenêutica. A minha é baseada na caridade hermenêutica. A do Vitor não é, porque ele está interpretando de uma maneira que coloca o Arthur numa posição que não faz sentido. Ele coloca como se o Arthur não tivesse respondido. A minha interpretação é de que, se o que ele disse quis significar aquilo que eu falei, então ele respondeu. Esse é o ponto, né? Então eu estou interpretando de forma seguindo a caridade hermenêutica. Ficou muito bem explicado. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando seu oponente pergunta algo específico, vale a pena você dar uma resposta em cima daquilo que ele está falando, mesmo que aquilo... Então, a crítica, eu concordo com isso que o Vitor... Concordo exatamente com o que o Vitor está falando, só que ele deu a resposta. O problema é que ele não percebeu aparentemente, que a resposta que ele deu não esclareceu com suficiente rigor, e tanto o antagonista quanto todos os espectadores, inclusive o Vitor, que é uma pessoa inteligente e percebe muito bem os detalhes, não interpretou a resposta do Arthur como sendo o que eu acredito que o Arthur quis dizer. Então o problema foi esse. Ele deu a resposta, ele teve a intenção, ele tentou responder, só que ele não conseguiu colocar de maneira suficientemente clara o que ele pensa. Ele disse com o uso de uma metáfora e não externalizou, na minha opinião, ele não externalizou o que ele pensa. Ele colocou até pode ter externalizado, mas de uma forma tão vaga que poucas pessoas entenderam o que ele teve a intenção de dizer. Então, o problema, na verdade, foi esse, mas ele respondeu, né? O seu oponente vai utilizar para jogar contra você depois? O que eu quero dizer aqui o Vitor está apontando, o erro do Arthur foi não ter tentado responder. Isso não foi o erro dele foi, ele tentou sim responder, só que ele não conseguiu, e ele não percebeu que a resposta que ele deu não foi interpretada pela plateia, pelo antagonista e pelos espectadores da internet. Esse é o ponto, né? Então, o erro que o Vitor está apontando não é o erro real que foi cometido. O erro não é ele não tentou, ele não percebeu a importância
de que ele precisava responder. Ele percebeu a importância, ele tentou responder, mas não conseguiu responder.